Boa noite. Se já tem alguém por aí, diga-me de que cidade você está falando. Falando não, assistindo. Cidade você está falando. Não é rádio não, pastor. É live. Diga-me de que cidade você está assistindo, que estado você está nos assistindo agora. Vai dando, clicando já um joinha aí, ó. Vai clicando um joinha aí. E já vai compartilhando essa live. Hoje nós vamos ter um assunto aqui muito forte. Bereshit, Gênesis. Em princípio, nós vamos falar sobre o Gênesis. Então você já prepare aí a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 1. E já vai curtindo aí, já vai apertando o coraçãozinho, dá o joinha aí para o Facebook poder avisar o maior número de pessoas possível. Guaranazinha Antártica, só faltou a pipoquinha. Se eu estivesse lá em casa, Priscila ia fazer uma pipoca para mim. Balneário Camboriú, Brasília, São Paulo, interior, Rio de Janeiro, tem gente do Brasil todo entrando aí. Olha aí. Goiás, tem gente de todo o Brasil. Diga aí o seu estado, sua cidade. Zona Norte, Cotia. Deus abençoe. Aí, ó. Tutóia, Manaus, Santana de Parnaíba, aqui do lado aqui. Aleluia. Mato Grosso do Sul. Tem gente do Brasil todo. Então, se você clicar aí esse dedinho aí, ó, dar um joinha, o Facebook vai avisar mais pessoas. Então, ó, nós já somos mais de 80, mais de 90. Vamos todo mundo clicar ao mesmo tempo aí o joinha. Clica esse joinha aí, bate o coraçãozinho aí. O Facebook vai avisar o maior número de pessoas. E já começa compartilhando essa live, porque vai ser forte. Vamos falar sobre Bereshit, Gênesis. Bereshit, o Gênesis. Em princípio, rancharia, Toronto, no Canadá, tá longe. São Paulo, interior, Assis. Olha aí, Santo Reino, do pastor Giba, Deus abençoe. Itajaí. Belém do Pará, Tapejara, Paraná. Tem gente do Brasil inteiro. Gênesis. Taipas. Olha aí. Ibiá, Minas Gerais, Ituverava, São Paulo, Curitiba, Capão do Leão, Rio Grande do Sul. Em princípio, Gênesis, Bereshit. Pessoal, clica aí no joinha, clica aí no coraçãozinho, que é para a gente chamar o maior número de pessoas para essa live. Ok? Governador Valadares, Santa Rita, Paraíba, Nova Olímpia, Paraná, Ibiá, Minas Gerais, já falei, Cruzeiro do Oeste, Paraná, olha aí, Olinda, Goiás, Arcos, Minas Gerais, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem gente do Brasil todo, tem gente do Brasil todo nessa live. Deus abençoe a todos vocês. Gênesis capítulo 1. Vamos lá? Gênesis no capítulo 1. Alfenas, Minas Gerais. Olinda. Santa Catarina, maravilha. Espírito Santo. Guaçuí. Bauru, São Paulo. Belém do Pará. Tem alguém aí? Clica aí no joinha aí, ó. Clica esse joinha aí, ó. Clica o coraçãozinho que é pro Facebook avisar o pessoal que nós estamos na live. Clica bastante que eles avisam. E vamos compartilhar essa live desde já. Vamos compartilhar essa live. Nós vamos falar de um assunto muito poderoso. Bereshit, o Gênesis. Bereshit. Podemos começar? Vamos lá? Podemos começar?
Você que tem aí, você que está no computador, você que tem facilidade, você que está aí no celular e tem facilidade, todos os versículos que eu for falando, vá colocando aí nos comentários esses versículos, para que as pessoas que forem entrando possam ir lendo nos comentários os versículos e estarem antenadas no que nós estamos falando e poderem pegar os versículos. E também para que você possa memorizar, é como se você estivesse no caderno anotando, entendeu? Você vai lançando aí na tela os versículos que nós fomos usando, amém? Então nós vamos falar de Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, né? Penta 5, Teuco tratados, os primeiros 5 tratados. Nós vamos ler aqui hoje o capítulo 1 do livro do Gênesis, né? Você sabe que, na verdade, esses 5 livros que compõem o Pentateuco, os títulos deles, os nomes desses livros, são correspondentes à primeira frase, à primeira palavra ali, as primeiras palavras do livro, né? Aqui está em Gênesis 1, em princípio, né? Bereshit, Gênesis, quer dizer em princípio, ou seja, a primeira frase ali do primeiro verso, como inicia o livro, determina o nome que o livro vai ter, ok? Então, nós estamos aqui no livro de Gênesis, livro de Bereshit, em princípio. Aqui, quando está falando no princípio, não é o início de tudo. Aqui não foi aqui o momento exato que Deus começou a criar, ok? Em princípio quer dizer no princípio da vida criativa de Deus. Isso pode ter. Não é para você colocar só a referência, não. Coloca o versículo mesmo aí na tela. Vocês estão colocando a referência. Gênesis capítulo 1, verso 1. Nós vamos lançar o verso 1 na tela, tá? Então, observe, deixa eu explicar isso aqui. Quando a Bíblia diz em princípio, não está falando que este é o momento em que Deus iniciou a criação, não. Em princípio no princípio da vida criativa de Deus, né? E isso pode ter sido os primeiros 100 bilhões de anos, porque o tempo não era contado, nós não conseguimos saber quanto tempo atrás foi isso, mas em princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. O céu está criado, a terra está criada, ok? Vamos de novo. Verso 1, Gênesis capítulo 1, verso 1. Vou ler como está aqui na maioria das traduções, ok? No princípio, se bem que a tradução melhor seria em princípio, tá? Bereshit seria em princípio, mas na maioria das Bíblias está no princípio, ok? Criou Deus os céus e a terra. Observe que Deus cria os céus no plural, ok? E a terra, ponto. Os céus estão criados e a terra está criada, ok? Em outro momento, em outro tempo, não no momento que Deus criou, não no mesmo tempo em que Deus criou, em outro momento e outro tempo. Verso 2, e a terra era sem forma e vazia, não no momento da criação, já em outro momento, depois do ponto. No princípio Deus criou os céus e a terra, ponto, está criado, ok? Outro tempo, outro momento. E a terra era sem forma e vazia, em algumas Bíblias está, e a terra estava sem forma e vazia, e a tradução melhor seria, e a terra tornou-se sem forma e vazia, ok? E havia trevas na face do abismo. Isso aqui é a prova de que no verso 1 havia luz. Deus não criou a terra nas trevas, Deus criou a terra na luz. Se você puder escrever isso aí, se você puder anotar isso, Deus não criou a terra nas trevas, Deus criou a terra na luz, ok? Deus criou a terra na luz, ela não foi criada nas trevas, ela foi criada na luz. E a prova de que ela foi criada na luz está no verso 2. A terra era sem forma e vazia e havia trevas na face do abismo. Não pode haver trevas onde não houve luz primeiro, ok? Não pode haver trevas onde não houve luz primeiro. A trevas é a ausência da luz, trevas é a saída da luz, trevas é a retirada da luz. Ou seja, quando a luz se retira, o que sobra são trevas, ok? Então, se há trevas no verso 2, obrigatoriamente tinha luz no verso 1. Entre o verso 1 e 2 de Gênesis, algo aconteceu que fez com que a luz deixasse a terra. Não sei se eu me explico bem. Não sei se você está conseguindo entender bem.
Deus não criou a terra nas trevas, em trevas. Deus criou a terra na luz. Exatamente. Então, no verso 1 tinha luz, e a prova de que havia luz no verso 1 é o verso 2, porque há trevas e não pode haver trevas onde não houve luz primeiro. Esse mesmo princípio se aplica a tudo. Por exemplo, não pode haver um anjo das trevas que primeiro não tenha sido um anjo da luz. Quando ele se tornou anjo das trevas? Quando a luz saiu dele, ok? Quando a luz saiu dele, ele se tornou um anjo das trevas. Observe, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, observe, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí você vai ver que não é o início da vida criativa de Deus. Por quê? Porque Deus criou os céus das águas, ok? Então, antes de haver céu, havia água. Ó. Antes de haver céus, já havia água. Deus criou o céu das... Aliás, Pedro, o apóstolo, diz que a terra veio da água, né? Que ela veio da água. E assim também, Tales de Mileto diz que o arquê da terra é a água, não é mesmo? Então a terra veio da água. Antes de Deus criar os céus, já havia criado a água. Então os céus e a terra não foram as primeiras obras da criação divina, ok? Então foi no início da vida criativa de Deus. Deus já criava, ok? Deus já criava. Vamos lá. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Se você tiver uma caneta marca-texto, vá marcando aí os textos. Né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Ouviu Deus que era boa a luz. Então, preste atenção nesse detalhe. Preste atenção nesse detalhe. Viu Deus que era boa a luz. Será que Deus não conhecia a qualidade da luz? Ou seja, será que Deus não sabia que a luz era boa? Ele está descobrindo agora? Ele tá vendo agora pela primeira vez que a luz é boa? Será que é isso que está dizendo a Bíblia? Observe, verso 4. Viu Deus que era boa a luz. Como que Deus pode estar agora descobrindo a qualidade da luz? Preste atenção. Se aqui, ó, no Salmo, venha comigo. Abra comigo no Salmo 104. Ok? Pega a sua Bíblia aí e abra comigo no Salmo 104. Salmo 104. Salmo 104, verso de número 2. Salmo 104, verso 2. Quem puder, coloque o versículo aí na tela, aí nos comentários. Observe. Salmo 104, verso 2. Ele se cobre de luz como de um vestido. Ok? Ou seja, Deus se cobre de luz, Deus se veste de luz, como você veste uma roupa. Está conseguindo compreender, pessoal? Deus se veste de luz como você de roupa. Deus se cobre de luz como de um vestido, como de um manto. A Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes. Como aqui no verso 4 do capítulo 1 de Gênesis, Deus então pode estar agora, somente agora, vendo que era boa a luz. Então presta atenção, não está falando que Deus está descobrindo a qualidade da luz e está vendo que ela é boa. É boa a luz novamente na terra. Presta atenção, a luz estava na terra, a luz saiu da terra e a luz voltou para a terra. E viu Deus que a luz era boa novamente na terra. Então Gênesis 1, verso 1, ok? Havia luz. No verso 2, havia trevas, ou seja, a luz havia se retirado porque ficou trevas. E no verso 4, a luz
voltou para a terra porque no verso 3 Deus disse, haja luz, e houve luz. Então no verso 3 houve luz, a luz voltou para a terra no verso 3, e no verso 4 Deus diz que era bom que a luz estivesse novamente na terra. Essa é a interpretação. E fez Deus separação entre a luz e as trevas, ok? Fez Deus separação entre luz e trevas, Deus separou a luz das trevas e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi tarde de manhã do dia 1. Essa palavra, esse dia 1, a palavra 1 em hebraico, ela é um dual, né? Dá a ideia de dualidade. É um, mas dá dia e noite, luz e trevas, ok? Então, esses 4 primeiros versículos do Gênesis, eles escondem um mistério muito poderoso. Eles escondem um mistério muito poderoso, por quê? Porque entre o verso 1 e o verso 2, há uma grande lacuna. Porque apesar de ser a mesma terra, narrada no verso 1 e no verso 2, elas estão em estados completamente distintos. Observe, no verso 1 Deus criou o céu e a terra. Ponto, a terra está criada. Ela está criada, ela está na luz, ela tem forma. No verso 2, a terra está sem forma, está vazia e há trevas. Então, apesar de ser a mesma terra, ela está completamente distinta. E presta atenção, Deus não criou a terra a partir de uma sem forma e vazia. Deus criou a terra do nada. Nihil fit, do nada. Ok? Ex nihilo, do nada. Ela foi criada do nada. Então, olha bem, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, se Deus criou a terra a partir de uma terra sem forma e vazia, em algum momento Deus fez essa terra sem forma e vazia. Então Deus não criou a terra a partir de uma sem forma e vazia. Deus criou a terra a partir do nada. Deus criou a terra a partir do choque de partículas, que nós chamamos aí pejorativamente de Big Bang, ok? E Deus criou a terra, o mundo que nós conhecemos. Deus criou tudo que nós conhecemos como universo. E ele criou também a terra. E a terra não era sem forma e nem vazia. Ela se tornou sem forma e vazia. Aliás, a mesma palavra hebraica, que aqui no verso 2 de Gênesis 1 está sendo traduzida por era sem forma e vazia, a mesma palavra hebraica é usada quando a mulher de Ló, ao sair de Sodoma, olha para trás. E a tradução lá é: tornou-se em uma estátua de sal. A mesma palavra hebraica. Então aqui também deveria estar, ou poderia estar, escrito: e a terra tornou-se sem forma e vazia. Porque ela não era sem forma e vazia. Vamos pegar um versículo aqui, um texto, que vai nos mostrar isso com clareza e vai nos revelar isso. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 45. Isaías 45, se você puder colocar aí os textos, colar nos comentários aí os textos que nós estamos lendo, tá? Vamos para Isaías 45, 18. Isaías, capítulo 45, verso 18. Olha como está escrito. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. Preste atenção. O Deus que formou a terra. Então ela não foi criada sem forma. Deus a formou. O Deus que formou a terra. Ela não foi criada sem forma. E a fez. E a confirmou. Ele a estabeleceu. Ok? Olha o texto. Não a criou vazia. Não a criou vazia. De novo. Não a criou vazia. Se puder lançar o texto aí nos nossos comentários, não só a referência, o texto vai ajudar muito, ok? Mas a formou para que ela fosse habitada. Então, presta atenção, além de Deus não criar vazia, Deus deu forma para que ela fosse habitada. A terra foi criada para ser habitada. Ninguém habita o caos, ninguém habita o nada, ok? Então a terra não foi criada nem sem forma, nem vazia, mas ela foi formada para ser habitada. Vou ler de novo o verso 18, de Isaías 45.
Diz assim, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. Alguém entende mais da criação do que o Deus que criou os céus? É? O Deus que formou a terra? Não, ele é o Deus criador está falando. Presta atenção, nenhum engenheiro entende mais de criação da terra do que o criador da terra. Nenhum cientista entende mais sobre a criação da terra do que o próprio criador da terra. Então, quem está falando aqui não é um homem, quem está falando aqui não é um cientista, quem está falando aqui não é um filósofo, quem está falando aqui é o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra. O Deus criador está falando. E o que ele está falando? Não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então não criou nem vazia, nem sem forma. E ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Quer dizer, fim de papo. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse é o Deus Criador falando. E quando o Deus Criador fala, como que você vai discutir com ele? Ok? Então, a terra não foi criada sem forma e vazia. Ela não foi criada sem forma e vazia. Ela se tornou sem forma e vazia. Ok? Então, alguma coisa aconteceu entre o Gênesis, capítulo 1, verso 1, e Gênesis, capítulo 1, verso 2, que deixou a terra totalmente sem forma e totalmente vazia, se bem que a terra, ela continua sem forma, ela só não está vazia, porque os espaços vazios estão cheios com água, é o mar, ok? E a terra seca está cheia de homens, animais, árvores e tudo que você conhece, ok? Mas ela continua meio que reformada aí, para que a gente possa ter a ideia do que aconteceu. Não sei se você está conseguindo alcançar aí o pensamento. Se você não tiver, me fala aí que eu explico de uma outra maneira, tá? Mas o que teria acontecido entre o Gênesis 1, verso 1 e o Gênesis 1, verso 2, que deixou a terra sem forma e vazia? O que aconteceu nesse gap? O que aconteceu nesse intervalo? Essa se chama a teoria do intervalo, tá? Ou a teoria do gap, tá bom? Gap, intervalo. Então, essa teoria acredita que entre o verso 1 de Gênesis 1 e o verso 2 de Gênesis 1, há um gap, há um intervalo, ok? Há um gap, há um intervalo. E muitas pessoas acreditam que o que deixou a terra sem forma e vazia foi o fato de Satanás ter caído na terra, ok? Se bem que ele ainda não foi atirado na terra. Ele caiu por terra. É isso mesmo, a teoria da lacuna, exatamente. Presta atenção. Satanás ainda não foi atirado para a terra. Mas vamos ver um pouquinho dessa trajetória, né, de Satanás. Vamos ver um pouquinho da trajetória de Satanás. Onde Satanás está agora, nesse exato momento. E um pouquinho dessa trajetória, da queda dele aí. Talvez a gente leve mais tempo para falar dessa trajetória da queda. Então, deixa eu tentar falar aqui de uma forma muito, muito rápida, tá? Jesus viu ele caindo como um raio do céu, como um relâmpago do céu. Mas aonde foi que ele caiu? Onde foi que ele caiu? Vai lá no versículo que você está citando aí, Elinaldo, e leia lá o que o versículo diz de onde foi que ele caiu. Lá não diz que ele caiu na terra. Lá diz, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Mas não diz que ele caiu na terra. Mas vamos lá. Vamos lá. Em Jó, abra em Jó, no capítulo de número 1. Jó, no capítulo de número 1.
verso 6, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ele, perante o Senhor. Quem são esses filhos de Deus? Os anjos, ok? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, ou seja, em um dia que todos os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor, em uma assembleia, ok? Veio também Satanás entre eles. Esse verso é muito poderoso, é muito importante. Coloque aí o verso na tela. Ó, alguém colocou aqui numa outra tradução que diz assim, ó: certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então, num dia, ficou bem clara essa tradução aí. Num dia em que os filhos de Deus, ou seja, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás, ok? Então, aqui nesse versículo, no verso 6, Satanás está perante o Senhor. Então lembre, o anjo Lúcifer já caiu. Aqui ele já é chamado Satanás. E ele está perante o Senhor. O acusador, ele já é aqui o acusador, e ele está perante o Senhor. Venha comigo no verso de número 2. Jó, capítulo 2, e verso de número 1. Presta atenção. Vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Então, essa assembleia de anjos, ela não aconteceu uma vez só. Nós estamos lendo aqui, ó, pela segunda vez acontece essa assembleia angelical. Um dia em que os filhos de Deus, ou seja, os anjos, eles vêm apresentar-se perante o Senhor, veio também de novo, outra vez, entre eles, Satanás, apresentar-se perante o Senhor, ok? Satanás também vem e apresenta-se perante o Senhor. Então, em Jó, no capítulo 1, verso 6, Satanás está perante o Senhor. Em Jó, no capítulo 2, verso 1, Satanás está perante o Senhor, ok? Venha comigo aqui para... deixa eu ver aqui. Livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Ok? Zacarias, capítulo 3. Por que ele tinha permissão, pastor, de chegar lá com os anjos? Porque ele é anjo, hein? Vamos acompanhar aqui o raciocínio. Depois você tira as suas conclusões. Por que ele podia chegar com os anjos? Porque ele é anjo. Olhe bem. Zacarias capítulo 3, verso 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Preste atenção nisso. Ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Ok? O qual estava diante do anjo do Senhor. Preste atenção nesse detalhe. Preste atenção. Diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Olha isso. Então mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Esse não é Josué lá do livro de Josué, não, ok? Mostrou-me o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás:
o Senhor te repreenda. Então, para quem não está entendendo a conversa aqui, Cristo aqui ainda era um mistério escondido. Não havia sido revelado o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o primogênito de toda a criação, ok? Não havia sido revelado. Então, o que Zacarias está dizendo? Mas o Senhor disse a Satanás, ou seja, o Senhor, o anjo do Senhor, ele é o Senhor. O anjo do Senhor é o Senhor, é Jesus. Disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Então é o Filho e o Pai estão ali presentes, ok? Satanás está diante do Filho e do Pai, diante do ancião de dias e do Verbo, diante do anjo do Senhor e do próprio Senhor, ok? E Satanás estava à destra do sumo sacerdote, ok? E olha o que disse o Senhor a Satanás. O Senhor te repreenda. O Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ou seja, o Senhor Jesus disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Olha aí. Satanás está acusando o sumo sacerdote Josué porque o sumo sacerdote chegou no céu diante do Senhor com as vestes sujas. Olha o verso 3. Olha o verso 3. E Josué, vestindo vestes sujas, estava diante do anjo. Ok? Então, respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei de vestes finas. Tocou as roupas deles. Olha aí. E também colocaram sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Olha que coisa linda. E vestiram ele de roupas novas. E o anjo do Senhor estava em pé. O anjo do Senhor estava em pé. Então, observe que nesse texto também, Satanás está diante do Senhor. Nesse texto também, Satanás está diante do Senhor. Então, presta atenção, em Jó, no capítulo 1, verso 6, Satanás está diante do Senhor. Em Jó, no capítulo 2, verso 1, Satanás está diante do Senhor. E agora aqui, em Zacarias, capítulo 3, verso 2, verso 1, Satanás também está diante do Senhor. Ok? Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Você vê que, mesmo depois de caído, Satanás tem acesso, né, diante do Senhor. Mesmo depois de caído, Satanás tem acesso diante do Senhor. Vamos lá. O anjo, né, caído, Lúcifer, mesmo depois de caído, ele tem acesso diante do Senhor. Venha comigo para Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Quem achar, diga amém. Apocalipse capítulo 12. Diga um amém aí, diga um glória, escreva aí alguma coisa. Quem encontrou o capítulo 12, abra comigo aí no verso 9. No verso 9. Verso 9. Olha o verso 9.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, aquela lá que falou com Eva, chamada o diabo e Satanás, que engana o mundo todo, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra. Isso aqui ainda não aconteceu, viu? Presta atenção. Apocalipse capítulo 12, verso 9, ainda não aconteceu. Ainda vai acontecer. E os seus anjos foram lançados com ele. Ouviu-se uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do nosso Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, preste atenção nesse pedaço, preste atenção nessa parte, verso 10, o qual o qual acusava, o qual diante do nosso Deus, presta atenção nisso, Satanás, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Diante de Deus, acusava de dia e de noite. Diante de Deus. Então presta atenção nisso. Lembre-se que Apocalipse capítulo 12 ainda não aconteceu, ainda vai acontecer, ok? Ainda vai acontecer. Porque João está escrevendo aqui, porque João foi arrebatado ao céu, então ele viu. Quando ele voltou do arrebatamento, ele disse: houve uma batalha no céu. Ele fala como quem fala no passado, ele fala no passado, né? Como quem já viu acontecer. Não quer dizer que para nós já aconteceu, para nós ainda vai acontecer. Porque quando ele foi arrebatado, lá no capítulo 4, o que a voz de muitas águas falou para ele? Eu vou te mostrar as coisas que depois dessas devem acontecer. Então João estava vendo o que iria acontecer no futuro, ok? Então presta atenção, olhe para isso. No verso 10, diz que o acusador que foi derrubado, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Então, diz que diante de Deus. Então, presta atenção, guarde bem isso. Guarde bem isso. Guarde bem isso. Diante de Deus. Então, preste atenção. Jó, capítulo 1, verso 6. Diante do Senhor. Jó, capítulo 2, verso 1. Diante do Senhor. Zacarias, capítulo 3, verso 1. Diante do Senhor. Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Diante do Senhor. Então, presta atenção que Satanás não está no inferno, nem está no céu onde Deus habita, nem está na terra. Ele está entre o céu e a terra, ok? E ele vai perante o Senhor. Nas regiões celestiais, ele vai perante o Senhor para acusar. Ele acusa, ok? Então ele vem caindo, mas ainda não está na terra. Presta atenção. E a rebelião não começou no céu, a rebelião do anjo. A rebelião começou na terra. Então, Satanás ainda não está na terra. Ok? Ele vem na terra. Ele rodeia a terra. Ele passeia por ela. Mas ele ainda não está na terra. Ele ainda não foi lançado na terra. Ele ainda não caiu na terra. Isso aqui, ó, que está no verso 9 do capítulo 12 de Apocalipse. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo, todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos com ele. Isso aqui não aconteceu. O que não aconteceu? A batalha. Verso 7. Houve uma batalha no céu. Olha o verso 7. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. E nem mais se achou o seu lugar no céu. Então, observe. Eles têm um lugar no céu. Depois da batalha, eles não vão mais poder acessar esse lugar. Ok? Olha o verso 11. Olha o verso 11. Olha o verso 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Ok? Quem são eles? Os nossos irmãos, a quem Satanás acusava. Ok? E não amaram suas vidas até a morte, que está falando dos que vão morrer durante o período da perseguição na grande tribulação. Olha o verso 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus,
e vós que neles habitai. Por que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai? Porque agora, no capítulo 12 aqui, agora, Satanás foi lançado na terra, no verso 9. Certo? No verso 12 está dizendo, alegre, vós que habitam os céus. Por quê? Porque já Satanás não está mais aí. Olha o texto. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Então, preste atenção. Alegrai-vos, ó céus, porque ele já não está mais lá. Ok? E ó, ai dos que habitam na terra, porque Satanás desceu a vós. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque Satanás desceu a vós e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, isso aqui, que está no verso 9 e que está no verso 12, ainda vai acontecer. Isso não aconteceu, ainda vai acontecer. Então, onde Satanás está agora? Diante de Deus. E a rebelião, ela não começou no céu, ela começou na terra. Quem está conseguindo acompanhar tudinho aí? A rebelião não começou no céu, ela começou na terra. Se você está conseguindo acompanhar, Isaías 14:12. Isaías 14:12. Quem está conseguindo acompanhar aí? Isaías 14:12. Aí, direto de Uberaba. Amém. Glória a Deus, pessoal. Vocês estão benção. Vamos fazer o seguinte. Vamos compartilhar essa live agora em 3. Eu vou contar 1, 2, 3 e você compartilha a live, ok? Compartilhe aí para que muitas pessoas possam ter acesso a essa live. Vamos lá? 1, 2, 3. Compartilhe agora. Compartilhe aí para a gente continuar. Clica aí no joinha. Compartilha essa live aí agora. Compartilha aí agora. Quem compartilhar, dá um joinha aí. Dá um glória a Deus, diz um amém. Só os que forem compartilhando. Vai compartilhando, vai compartilhando. Compartilha aí agora. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E enquanto você compartilha, já vai abrindo aí a Bíblia em Isaías 14:12. Isaías 14:12. Ok? Para você entender que a rebelião do anjo, ela não começou no céu. Quem pode escrever isso aí? A rebelião do anjo não começou no céu. Agora travou. Foi a internet ou o cérebro que travou? Explica aí para mim, irmão. Vamos lá. A rebelião do anjo não começou no céu. Compartilha isso aí. E quem puder, escreva essa frase nos comentários aí. A rebelião do anjo não começou no céu. Onde começou a rebelião? Onde começou a rebelião? Nós vamos ver. Mas ela não começou no céu. Márcio Pereira, compartilhado. Amém, irmão. Amém. Elizabeth, glória a Deus. Compartilha aí, pessoal. Compartilha agora. Se todo mundo compartilhar, a gente dobra o número de pessoas nessa live. Compartilha isso agora. Compartilha agora. Ó, Jeremias, compartilhei. Então compartilha aí. Compartilha aí. Vamos compartilhando. Compartilha isso aí agora. Ah, isso. Rosângela Benvenuto. A rebelião não começou no céu. A rebelião do anjo não começou no céu. A rebelião do anjo não começou no céu. Isso mesmo. Mas compartilha a live aí agora e vamos ver isso. A rebelião do anjo não começou no céu. Vamos lá? Verso 12. Isaías 14:12. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações? Tem gente que diz que o nome Lúcifer não tem na Bíblia, ok? Então, dá uma olhada aqui, ó. Vê se dá para enxergar aí. Como caístes desde o céu, ó, Lúcifer. Tá dando para ver direitinho? Veja aí. Como caíste desde o céu, ó, Lúcifer. Ok? Esse nome Lúcifer, ele vem da Vulgata Latina. Lúcifer vem de Vênus, quer dizer, estrela da manhã. Quando você acorda bem cedo e olha para o céu,
Não tem uma estrela que insiste em brilhar perto do Sol? Aquele é o planeta Vênus e está refletindo a luz do Sol, não tem luz própria. Assim era o anjo. Ele não tinha luz própria, ele achou que tinha, mas não tinha. Quando ele se rebelou, a luz se retirou dele e ele se tornou em anjo das trevas, ok? Tem muita gente refletindo a luz de Cristo e achando que essa luz é dele, né? Daqui a pouco a luz se retira e você vai ver o que sobra. Então, assim foi o anjo. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, né? Tu que debilitava as nações. Em outra tradução tá, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitava as nações, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Presta atenção, essas nações são angelicais, ok? Essas nações são angelicais. Esse cortado por terra é para um lugar chamado o Vale do Éden, mas vamos falar isso outro dia, outro momento. Só para te informar, só para te dar informação, que existe um lugar onde eles foram cortados por terra, que é chamado o Vale do Éden. O nome original desse anjo é Heilel Ben Shahar. Heilel Ben Shahar. O filho da luz, ok? É o nome original do anjo, que nós chamamos Lúcifer. O nome hebraico dele é Heilel Ben Shahar. Verso de número 13. Vou te provar que a rebelião não começou no céu, ela começou na terra, ok? Porque como diz aí, como caístes do céu, nós já deduzimos apressuradamente que o anjo teria caído do céu e a rebelião foi lá. Preste atenção, você caiu da bicicleta e não morava nela, você caiu da árvore e não morava na árvore. Então entenda o que eu estou te dizendo. Como caístes do céu, né? Não quer dizer que ele estava lá no momento da rebelião. Ele pode ter subido, que é o que aconteceu, ok? Heilel Ben Shahar, esse é o nome do anjo, Heilel Ben Shahar. Olha o verso 13. Preste atenção no verso 13. Tu dizias no teu coração, Isaías 14, 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Põe isso aí, por favor. Ele dizia no coração, eu subirei ao céu. Se a rebelião tivesse começado no céu, ele não precisaria dizer, eu subirei ao céu. Eu não sei se você pegou. Quem pegou isso aí, pessoal? Pelo amor de Deus, quem pegou? Quem pegou? Então, a rebelião, ela não começou no céu. Ela começou na terra. Ele estava na terra. Olha o que ele diz. Eu subirei ao céu. Eu subirei ao céu. A live, aqui não está travando a live não. Aqui para mim está tudo certo. Então, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Se ele estivesse no céu, ele não precisaria dizer, eu subirei ao céu. Quem sobe está embaixo, irmão. É raciocínio lógico. Quem precisa subir está embaixo. Ok? Acima das estrelas de Deus. Essas estrelas de Deus, ele está falando dos serafins. Venha, acompanhe comigo que eu vou mostrar para você. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Aí no mesmo livro de Isaías, no capítulo 6, diz assim, verso 2. Isaías capítulo 6, verso de número 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Serafins estavam acima dele. Então observe, quando ele diz aqui no verso 13 do capítulo 12, subirei acima das estrelas de Deus, ele está falando dos serafins. A palavra serafim vem do hebraico saraf, que quer dizer que arde em chamas, ok? Os serafins estão acima de Deus. A única coisa que você vai ler na Bíblia que está acima de Deus são esses seres de fogo. Esses seres de fogo, os serafins,
Ok? As únicas coisas que estão acima de Deus são esses seres de fogo. Então ele diz, eu subirei acima das estrelas de Deus. As nossas estrelas estão acima da nossa cabeça. Os serafins estão acima de Deus. Então, quem olha de longe, aquele anjo de fogo, vê uma estrelinha brilhando. Então ele está dizendo assim, ó, eu subirei acima das estrelas de Deus e ali exaltarei o meu trono. Presta atenção, essa não é a primeira vez que anjos são chamados de estrela. Essa não é a primeira vez que anjos são chamados de estrela. Não é a primeira vez. Vamos ver outros textos que os anjos são chamados de estrela, tá? Vamos abrir um parêntese, ok? Ó, vamos abrir um parênteses. Irmão, assim, vamos parar de fazer pergunta boba. Quem age hoje na Terra? Presta atenção. Ninguém disse que o diabo não pode vir na Terra. Só estamos declarando que a Terra não é o lugar dele. Ele vem. Nós lemos lá que ele vem. Então, pergunta boba, melhor não pergunta agora. Entendeu? Ouça primeiro, pergunte depois. Faça perguntas inteligentes, faça perguntas que vão tirar de quem está falando com você, vai tirar de dentro dele a verdade que ele quer expor, a ideia que ele quer expor, ok? Então vamos lá. Então não é a primeira vez que os anjos são chamados de estrelas, ok? Vamos dar uma pausa aqui no verso de número 13 para a gente ver isso. Vamos lá. Venha comigo. Abra sua Bíblia em Jó. Jó, no capítulo 38. Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38 de Jó, peraí. Uma Bíblia nova aqui, as folhas acabam grudando um pouquinho. Verso 4. Na verdade, nem a pergunta boba, porque não tem pergunta boba, tem pergunta religiosa, ok? Você deixa a religião que está dentro de você fazer a pergunta por você, entendeu? Então, presta atenção, religião é repetição. Então, você repete tanto que vira uma verdade, você não vai ler, ok? Mas vamos ler. E depois faça a pergunta você, não deixe que a religião faça por você. Nenhuma pergunta que sai de você é boba. Mas a pergunta que a religião faz no seu lugar, essa é boba. Presta atenção. Vamos lá. Jó, capítulo 38, verso 4, diz assim, onde estava tu? Onde estavas tu? Quando eu fundava a terra. Sabei me fazer se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Se é que o sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, vê aqui, juntas alegremente cantavam, são anjos. Ok? Estrelas da alva aqui são anjos. Então aqui, os anjos são chamados de estrelas. Ok? Aqui os anjos são chamados de estrelas, estrelas da alva. Saber me fazer se tens inteligência. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Quem pôs sobre ela as medidas? Ou seja, a terra tinha medidas pré-determinadas, alguém foi medir para saber se estava na medida que Deus havia ordenado. Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases, a Terra não é resultado de nenhum acidente cósmico, Deus fundou a Terra. Tudo foi pensado, projetado, planejado, ok? Quem assentou a sua pedra de esquina? A Terra tem uma pedra fundamental, tem uma pedra de esquina.
Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, essas estrelas da alva aí são anjos. E se você não aceitar que essas estrelas da alva aqui são anjos, você não poderá mais declarar que 1/3 dos anjos caíram com Satanás. Porque o único texto na Bíblia que nos propõe, em termos de porcentagens, quantos anjos caíram, em termos de porcentagem, quantos anjos caíram, esse texto não chama os anjos de anjos, chama os anjos de estrelas. Abra comigo em Apocalipse capítulo 12, verso 4. Apocalipse capítulo 12, verso 4. 12, verso 4. Você vai entender isso agora, de uma vez por todas. Apocalipse 12, 4. E a sua cauda arrastou após si 1/3 das estrelas do céu. Aqui está falando da quantidade de anjos que Satanás arrastou com ele. O dragão, a sua cauda arrastou após si 1/3 das estrelas do céu. Então aqui os anjos também estão sendo chamados de estrelas, ok? Ok, meus irmãos? Santo, não fica aí parado olhando, não. Compartilha essa live. Curte aí, ó. Bate seu dedinho aí, que é pro Facebook avisar todo mundo. Vamos chamar mais gente, né? Que deseja abandonar a religião e olhar para a Bíblia. Porque aqui nós não estamos falando de doutrina de igreja, não estamos falando de igreja, não estamos falando de religião. Estamos falando de Bíblia. Ok? Bíblia. Olhe para isso. Então, os anjos são chamados de estrelas, ok? Então, Isaías, no capítulo 6, e verso de número 1, verso de número 2, Isaías 6:2, não é a primeira vez que os anjos são chamados de estrelas. Então, Isaías 6:2, aqueles serafins, Isaías 6:2, aqueles serafins, né, que estão acima de Deus, Lúcifer, no capítulo 14, verso 13, vai chamar eles de estrelas. Ó, verso 13 de Isaías 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Ele não estava no céu, ele subiu ao céu. Acima das estrelas de Deus, dos serafins, exaltarei o meu trono. Observe, ele nunca disse que vai tomar o trono de Deus. Ele disse que ele vai colocar o trono dele. Eu preciso falar isso aqui para você. Anote isso aí, por favor. Você que consegue, você que pode. Anote isso aí, por favor. Preste atenção. Lúcifer nunca disse que iria tomar o trono de Deus. Anote isso. Lúcifer nunca disse que iria tomar o trono de Deus. Olha o que ele disse. Eu vou exaltar o meu trono. Ok? Se ele tivesse dito que iria tomar o trono de Deus, ele não seria tão soberbo. Se ele tivesse dito que iria tomar o trono de Deus, ele não seria tão soberbo. Por que ele não seria tão soberbo? Porque ele estaria admitindo que Deus é o mais alto que você pode chegar, que Deus é o maior que tem. Entende? Mas não foi isso que ele disse. Ele disse, eu vou exaltar o meu trono. Ok? Eu vou exaltar o meu trono. Ele não disse, eu vou tomar o trono de Deus. Ele está querendo exaltar o dele. Presta atenção. Quando eu quero ser igual o meu líder, quando eu quero ser igual ao meu pai, ok? Isso não é rebelião, isso é discipulado. Ok? Rebelião é quando eu tento estabelecer um governo paralelo. É quando eu tento colocar um trono novo no lugar que já tem um trono. Então, Lúcifer foi tão prepotente que ele acreditou que se ele tivesse um trono, ele poderia superar a Deus.
Então preste atenção. Querer ser igual ao meu pai, querer ser igual ao meu líder, o nome disso é discipulado. Discípulo quer ser igualzinho o líder. Discípulo quer ser igualzinho o pai. Ok? O discipulador. Rebelião é estabelecer um governo paralelo. É estabelecer um novo governo onde já tem governo. Toda vez que você tenta estabelecer um governo paralelo, isso é uma rebelião. Ou seja, ela tem dois governos. Ok? Dois governos. Então o que Lúcifer diz? Eu vou exaltar o meu trono. Eu vou engrandecer o meu trono. Eu não vou tomar o trono de Deus, eu vou engrandecer o meu. Eu vou engrandecer o meu ao ponto, ok? Que eu vou me assentar no monte da congregação, no lado do norte, ou seja, o norte sempre vai apontar para o alto. Então, o lado norte do céu é onde Deus habita, né? Deus habita o mais alto de todos os céus, ele habita o norte. A palavra sempre se renova, ainda que tem muitas pessoas que não acreditam nisso, porque tem gente que acredita que só a misericórdia de Deus que renova. Não, a palavra de Deus também se renova todos os dias na vida de quem tem o Espírito Santo, é óbvio, ok? Tá conseguindo pegar? Presta atenção. Exaltarei o meu trono, me assentarei no monte da congregação. Esse monte da congregação, essa é a montanha de Deus. É a montanha onde Deus vive, a montanha onde Deus reina, a montanha onde Deus se assenta, a montanha onde está o trono de Deus. É a montanha, o monte da congregação, o monte da assembleia, o monte de Deus, o monte de Deus. Ok? Deus é El Shaddai, Deus da montanha. Me assentarei para os lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Observe, ele está abaixo das mais altas nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. Presta atenção. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Entende? Ponto. Verso 15. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, esse processo dele chegar até o inferno é um processo em que ele vai caindo, 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 caindo. Então, primeiro ele cai lá da presença de Deus, onde ele foi, ele subiu da terra lá para a presença de Deus, lá para debaixo do trono, lá por entre as pedras afogueadas que estão debaixo dos querubins, de lá, Deus lançou ele para o Vale do Éden, ou seja, para um lugar chamado regiões celestiais, ok? Para o segundo céu. Do segundo céu, Deus vai lançar ele para a terra, ok? Para a terra. Quando que ele vai cair na terra? No meio dos 7 anos, que é a última semana de Daniel. No meio dos 7 anos, ou no meio da semana, quando for quebrada a aliança, quando for quebrado o pacto, tá? Ele vai ser lançado. Então, no meio dos 7 anos, ele vai ser lançado. Quando der 1260 dias, ok? 3 anos e meio, quebra-se o pacto, ele é lançado. Porque os judeus vão denunciar que o anticristo não é o Cristo, ok? E, olhe para isso, olha que coisa poderosa. Quando ele cair na terra, ele vai ficar 3 anos e meio. E depois ele vai ser lançado no inferno. Então, viu o processo? Presença de Deus, regiões celestiais, terra e inferno. E ele vai ficar preso no inferno por 1000 anos. Ele ainda não está lá. Ele vai para lá. E ele vai ficar lá por 1000 anos. Depois ele vai sair, vai dar sua força às nações. Elas vão se levantar como a areia do mar contra a cidade santa do Senhor. Entendeu? E vai haver a guerra chamada Batalha de Gog e Magog. E só depois da Batalha de Gog e Magog, depois dessa batalha, é que um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos. Quem entendeu até aqui? Quem entendeu até aqui? A Bíblia diz que ele vai cair na terra irado porque ele sabe que resta pouco tempo, exatamente, 3 anos e meio. Então, se você compreendeu até aqui, compartilhe essa live agora. Compartilhe essa live agora com seus amigos, compartilhe aí com o pessoal do seu Facebook, tá? Eu vou tirar uma foto nossa aqui e eu vou postar lá no meu Instagram. Eu vou tirar uma foto nossa aqui. Eita. Vai ser difícil de tirar essa foto aqui.
Vou ter que pegar o telefone, peraí. Vou tirar uma foto nossa. Opa. Vou tirar uma foto nossa aqui. Ei. Um pouquinho. Peraí, vamos lá. Eu não tô conseguindo. Tô fazendo uma bagunça pra tirar a foto. Peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita. É que tem que apertar os dois botões de uma vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, agora tirou. Agora tirou a foto. Eu vou postar essa foto agora lá no feed do meu Instagram. Lá no feed do meu Instagram. Você que tem Instagram, vai lá no feed do meu Instagram, eu vou estar postando essa foto da nossa live, ok? Eu vou estar postando a foto da nossa live. E você vai lá e deixa um comentário. Escreva lá uma frase, algo que você ouviu hoje, que você nunca tinha lido antes. Ou pelo menos nunca tinha enxergado da maneira que você enxergou hoje. De tudo que nós falamos. Por exemplo, a rebelião do anjo não começou no céu, começou na terra, ok? Por exemplo, você pode ir lá dizer também, Satanás nunca quis tomar o trono de Deus, queria estabelecer o dele, entendeu? Coisas assim. Ou seja, é a Bíblia que você não leu. Todos os dias você vai encontrar na Bíblia uma Bíblia que você não leu. É só ler ela. Você coloca lá, você faz o comentário e me marca. Essa vai ser a sua oferta por aquilo que Deus está te dando aí na palavra. Ok? Eu vou lá no meu Instagram agora, eu vou encerrar a nossa live aqui, que você acabou de compartilhar. Quem não compartilhou, compartilha essa live maravilhosa aí com todo mundo. Ok? Eu vou lá no meu Instagram agora. Onde que eu vou estar no meu Instagram? Eu vou estar lá no meu Instagram, no feed, né? Você vai abrir o feed lá. Vai ser essa, a última foto postada vai ser a foto aqui que nós estamos aqui agora. Você vai lá e escreva uma frase, ok? Uma frase do quê? De algo que você ouviu hoje, né? E que você nunca tinha visto com esses olhos, ok? Então, combinado aí? Vai lá e dia 6, presta atenção, dia 6 de julho, nós vamos ter uma imersão bíblica de 12 horas, ok? 12 horas. A Bíblia que você não leu. Você pode passar aí o resto da sua vida religiosamente dando desculpas, porque todo religioso é bom de desculpas. Ou você pode se mover e ir participar conosco dessa imersão que vai mudar a sua vida, ok? Então preste atenção. Lá no meu Instagram, na bio, você pode clicar na bio lá, tem o link para você ir para o site, para você entender um pouquinho mais da nossa imersão bíblica, a Bíblia que você não leu, ok? Deus abençoe vocês, te espero lá no Instagram agora, amém? Um beijão, fica com Deus, tchau, tchau.